Você sabe o que é disformia corporal? É quando a gente se olha e não se enxerga como a gente é. Definir direitinho, doutora? Dismorfia. Tudo bem? Não é disformia, é dismorfia. É quando eu me olho e não me vejo como eu sou. Isso, você tem uma visão distorcida da sua imagem corporal. A imagem do espelho? A imagem do espelho. A pessoa se olha no espelho e tem uma visão completamente distorcida daquela que você vê, que eu vejo nela. Que coisa, doutora Marilene. É muito grave, muito sério. Infelizmente vem acometendo muitos adolescentes e jovens. Tá. A dismorfia significa deformidade. Então ela vê Morfia, agora eu não esqueço mais. Ela vê uma deformidade onde muitas vezes, Regina, não existe. A doutora Marilene, que é de psicóloga, então quando ela fala, ela sabe do que ela está falando. Vamos para mitos e verdades? Vamos. É mito ou verdade que a dismorfia é uma doença grave, crônica e que não tem cura, apenas controle? Verdade. Infelizmente é uma doença, um transtorno psicológico muito grave que vem acometendo muitos adolescentes e jovens. Tem controle, não tem cura, mas tem controle. É principalmente jovens e adolescentes. Isso. Mas com pessoas mais velhas também é possível acontecer? Pode acontecer sim, tá? É mito ou verdade que algumas pessoas com dismorfia desenvolvem transtornos alimentares, como anorexia e bulimia? Verdade. Muitas pessoas que têm a dismorfia desenvolvem sim anorexia, bulimia, vigorexia. Ou então essas pessoas já têm alguns desses transtornos, né? Por causa da dismorfia e não sabe. O que é vigorexia? O que é vigorexia? A compulsão por exercícios físicos. A pessoa é compulsiva por academia, por exercícios, por praticar esportes, porque ela nunca está satisfeita com a imagem corporal dela. Tá. É mito ou verdade que a causa não é genética? A causa é genética, então é mito. A causa é genética. Existem outros fatores associados, como os psicológicos, autoestima, isso é muito sério, né? Fatores biológicos como a genética. Tá. É mito ou verdade que pessoas com compulsão por exercícios físicos podem ter dismorfia? Verdade, pode sim. Algumas pessoas que são compulsivas por exercícios físicos não são aquelas, Regina, que fazem exercício físico porque gostam, porque ajuda a saúde. Não, eu estou falando daquelas que erram a mão mesmo, vivem na academia, vivem modificando o corpo e nunca estão satisfeitas com a aparência. Vira uma obsessão. Obsessão total. Tá. É mito ou verdade que somente mulheres sofrem com esse problema? Mito. Acontece com o gênero masculino e feminino. Prevalece um pouco mais com as mulheres. É porque a pressão, eu acho, que a pressão para nós mulheres é maior, né? É maior, é maior. É mito ou verdade que pessoas com distorção da própria imagem sempre insistem em fazer várias cirurgias plásticas? É verdade. Elas sempre insistem em fazer qualquer coisa que mude a aparência, que melhore aquele defeito, que dê alguma tranquilidade para ela em relação à sua aparência. Então, elas colocam em risco a própria vida, Regina, porque estão sempre fazendo algum procedimento estético, alguma cirurgia plástica. Tá. Pode colocar em risco a saúde, né, doutora? Pelo que eu estou entendendo. Total. A vida. A vida. Nós temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você, doutora Marilene, me espere um minutinho que eu já venho. Tá bom. Vamos para as perguntas agora do pessoal de casa sobre dismorfia corporal. A Marisa pergunta: desde pequenininha, a minha irmã sempre reclamou do nariz. Já fez 3 plásticas, mas continua teimando que o resultado não ficou bom. Ela não reclama do resto do corpo. Mesmo assim, ela pode ter essa doença? Olha, Marisa, infelizmente tudo indica que sim. Quando a pessoa nunca está satisfeita com o procedimento e isso está causando um transtorno na vida dela, impactando, ela não consegue fazer mais nada, ela só pensa nisso, pode ser sim a dismorfia. Tá. 3 procedimentos já no nariz, né, doutora?
Mais uma pergunta da Cleide. É possível que uma pessoa que nunca teve nenhuma visão distorcida do próprio corpo desenvolva o problema de repente? Sim, Cleide, pergunta boa, né? É possível. Às vezes acontece alguma coisa na vida que leva a desencadear, a desenvolver esse transtorno psicológico. Pode acontecer em algum momento da vida, sim. Tá. Próxima pergunta da Andréia Regina, minha xará. Como é feito o tratamento? Antidepressivo sempre é um medicamento prescrito pelo médico? Andréia, na maioria dos casos, sim. O tratamento para dismorfia exige psicoterapia, que vai trabalhar a autoestima, a autoaceitação, a mudança na forma de pensar. Será necessário também a terapia cognitiva comportamental. O que é terapia cognitiva comportamental? Vai trabalhar a mudança do comportamento. Por exemplo, Regina, todas as vezes que ela sentir aquele ímpeto de se olhar no espelho, porque eles se olham demais no espelho, vai ser ensinado para ela controlar esse comportamento, ela ir adiando esse comportamento. E a terapia cognitiva comportamental é muito eficiente nesse sentido. E também vai necessitar do tratamento com psiquiatra para tomar medicação para depressão e ansiedade. E a pergunta da Andréia, antidepressivo sempre é um medicamento prescrito pelo médico? Na grande maioria das vezes. Tá. Mais uma pergunta, da Karina. Com quantos anos uma criança pode ser diagnosticada com esse problema? Minha sobrinha tem 8 anos e se preocupa demais com a barriga e o rosto. E chora quando se olha no espelho. Ai, que pecado, Karina. 8 aninhos. Infelizmente, ela já está demonstrando que existe esse transtorno na vida dela, tá? Com ela mesma. Então, o que acontece? O especialista vai acompanhar isso, precisa imediatamente levá-la ao especialista, tá? Leva no psicólogo, no psiquiatra, eles vão te orientar contra o tratamento, mas tudo indica que sim, tá? E com quantos anos a gente pode começar a perceber que a criança está sinalizando que está com esse problema? Olha, Regina, eu já peguei casos no consultório de mães me apresentando a criança de 5 anos, 6 anos, já totalmente focada, obcecada por um problema pelo cabelo, Mas pelo da onde nariz. Surge isso, Marilene? Muitas vezes, Regina, é a forma como ela vive dentro do meio ambiente dela. Então, pessoas que exigem demais daquela criança, que falam muito da aparência dela, porque tudo que a criança ouve e vivencia na infância a respeito dela própria, ela aceita como uma verdade absoluta. E aquilo vai nortear a vida dela, os sentimentos, as emoções. Nós temos que ser muito cuidadosos. Os cuidadores, né? Mãe, pai, exatamente. Avó. E também existem casos dos irmãos que brincam, tiram muito sarro um do outro. Às vezes um é mais vulnerável e acaba entrando nisso e desenvolvendo o problema. Acontece também de coleguinhas dos irmãos tirarem muito sarro da criancinha e ela aceitar aquilo como verdade, chorar muito e desenvolver o problema. Você sabe que eu cresci com a minha mãe falando, que cabelo horroroso. Amarra esse cabelo, pelo amor de Deus, que cabelo feio. E eu acreditei nisso até muito tempo. Engraçado, né? O que você falou, a gente incorpora isso como uma verdade absoluta. Exatamente. É feio, é errado. Eu sou assim, eu sou feia, errada. Isso, que coisa. Próxima pergunta. Isabelle. Desde minha adolescência, tive problemas quando me olhava no espelho. Após vários procedimentos, descobri que tinha a dismorfia e passei a fazer o tratamento há 4 semanas. Quando começarei a notar uma melhora? Parabéns, Isabelle, né? Antes de mais nada, doutora. Parabéns que você buscou ajuda especializada. Isso. É muito importante. Fica tranquila, faça a terapia, leve a sério esse seu tratamento. É que varia, viu, Regina, de um para outro, o tempo que vai dar, vai funcionar na pessoa, mas funciona, isso eu te garanto. Isabelle, agora eu vou te falar uma coisa, vou dividir uma experiência minha. Quando eu comecei a fazer terapia, eu fiz a mesma pergunta, aliás, foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando que eu vou sentir melhor? É porque a gente vai porque está com angústia, que está sofrendo. Só da gente falar, a gente já melhora. Eu tenho certeza que 4 semanas, 1 mês, você já deve estar se sentindo melhor. É daí pra frente, só melhora, né? Só da gente falar, né? Isso, verbalizar, expor o que causa dor. Chorar. Isso. Chorar muito. Continuando. Beatriz,
Existe algum tipo de exame que ajuda a identificar se a pessoa sofre com o transtorno? Olha, Beatriz, por enquanto o diagnóstico mesmo é aquela coisa do especialista entender a queixa da pessoa e como aquele transtorno está alterando a vida dela para muito pior. Mas existem estudos, pesquisas no exterior, no Brasil também, que logo, logo vão trazer novidades aí. Ressonâncias magnéticas, observando o funcionamento do cérebro quando ele se olha no espelho, exames fisiológicos, a respeito dos neurotransmissores também. Então, muitos estudos estão em andamento. Mas, doutora, é preciso um exame físico que comprove o que o meu sentimento já me diz? Olha, para algumas pessoas é muito importante sim, tá? Então, como já tem estudos, pesquisas, é sinal que vai ser importante. Mas a queixa clínica é fundamental. O especialista ouvir a queixa do paciente na íntegra, olhando toda a história de vida dele, vai ver que ele tem a dismorfia. Mais uma pergunta, enviada pela Rita. Como podemos ensinar as crianças desde cedo a gostar do próprio corpo para evitar que tenham essa doença? Adorei também a pergunta da Rita. Importante, Rita, é fundamental que os pais ajudem, ensinem essas crianças a se aceitarem, a terem amor próprio, a se respeitarem. É lógico que a autoestima, a autoconfiança, ela vai se formando e se fortalecendo ao longo da vida. Exato. Mas principalmente na infância. A base está na infância. Dependendo do que acontecer ali, a autoestima ela é construída ou destruída, Regina. Tem toda a razão. Mais uma pergunta. Roberta. Acho que sou muito magra e sinto extrema vergonha por causa disso. Procuro comer bastante para engordar. Isso também pode ser um sinal da doença? Olha, Roberta, nem sempre. Muitas vezes você não está satisfeita mesmo com o seu corpo, por se achar muito magra, quer engordar um pouco, mas talvez isso não tenha te causado grande transtorno. Você vai à praia, você passeia, você conversa. Se você continua fazendo tudo isso na sua vida, você não tem a dismorfia. A dismorfia, ela é muito mais grave. Tá, então assim, não é uma insatisfação, é um comportamento que prejudica o meu dia a dia, seria isso? É uma insatisfação grave, mas causa um transtorno total na sua vida e na sua rotina. Tá, inclusive correndo o risco de prejudicar a saúde. Exatamente. Tá, eu achei isso um dado importante, né? Muito. Doutora Marilene Ked, olha, conheço a doutora há muito tempo, anos. Já frequentamos outros sofás. Isso. Doutora Marilene Ked é psicóloga, o site dela é marileneked.com.br, o Instagram Marilene Ked. Ked é K-E-H-D-I. Instagram, @Marilene Ked. Muito obrigada, viu? Ai, que gostoso! Muito sucesso cada vez mais. Te amo também. Muito obrigada. Vai com Deus, viu? Ai, ganha tarde, né? Um abraço, sim.